Olha só, pessoal, enquanto estava terminando de editar o vídeo para postar, chegaram os mísseis balísticos e a resposta do Irã ao Israel, né? Agora sim tá quente porque Israel corre contra o tempo para tentar destruir as bases onde ficam os mísseis balísticos do Irã, mas o Irã já revidou e o Israel já sofre aí os primeiros impactos. Vocês estão vendo aí imagens do momento em que as defesas antiaéreas de Israel tentam interceptar os mísseis, né? Só que dois acabam acertando aí, parece que acertaram o Ministério da Defesa de Israel. Bom, eu vou deixar vocês com a análise desse vídeo que eu falei sobre várias coisas, falei sobre a profecia de Saramenides, falei sobre a profecia de Paraptini mais para o final do vídeo, falei sobre as motivações, por que Estados Unidos, por exemplo, apoia tanto Israel, enfim, fiz várias análises nesse vídeo, por isso que está tão longo, mas espero que vocês gostem e infelizmente não tem como ficar atualizando o tempo todo com esse desdobramento, né? Mas é isso, meus amigos, vamos orar porque a coisa a partir de agora vai ficar tensa. Então, peço orações aí para todo o Oriente Médio, para todo mundo, tá bom? Namastê, fiquem com o vídeo e orações, meus amigos, orações. Estou até meio nervoso aqui, tá bom? Um abraço para todos e fiquem com o vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 125. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Deixe o like na base da confiança. Amigos e amigas, estamos no dia 13 e o dia 12 simplesmente vai entrar para a história. O dia que Israel faz um ataque aí de grandes proporções à infraestrutura do Irã, infraestrutura nuclear, centrífugas foram atacadas e é realmente muito grave. As repercussões disso podem ser aí grandiosas, né? Afetando aí o preço do petróleo, à medida que esse conflito vai se escalando e ganhando cada vez mais proporções de uma guerra, porque o Irã já colocou que isso é uma declaração de guerra. Então, primeiro a gente teve Gaza, depois Líbano, Hamas ali, depois Síria e agora o conflito chega até o Irã, né? Teve aquela escaramuça lá em 2024 que não foi para frente. O Irã estava tendo reuniões aí para um acordo, né? Sobre o seu programa nuclear, quando aconteceu esse ataque aí de Israel que vinha sendo prometido e agora finalmente aconteceu. Ainda está se desdobrando, né? E a coisa tende a piorar, né? Porque parece que só agora, nessa manhã, Israel já fez aí mais de 100 ataques, né, ao Irã. E claro que Israel não conseguiria fazer isso sem a ajuda dos Estados Unidos, embora eles falem aí que não tem nada a ver com isso, mas é claro que tem, né? Não teria como eles conseguirem imagens de satélite, enfim, organizar a logística desse ataque sem a ajuda aí de uma grande nação, inclusive com armas aí, né, de precisão. A gente vai falar nesse vídeo sobre profecia, que é o tema do canal, né? E vamos falar aí sobre o desdobramento desse conflito, mas antes, mostrar para vocês algumas coisas interessantes aqui. Vou compartilhar a tela. Bom, a gente vinha falando no vídeo anterior sobre a relação entre o Sol e a violência na Terra, né? Os conflitos. E o Richard fez um vídeo muito interessante lá do canal Galeria do Meteorito, falando justamente sobre isso, que a gente já vem falando aí desde o outro canal do Consciências Livres, sobre a relação
entre a atividade solar e a grandes revoluções, grandes acontecimentos aqui na Terra, porque isso está lá no Livro dos Espíritos, lá em 1858, se eu não me engano. Kardec entrevista um espírito em que ele fala sobre a relação entre os corpos do espaço e o que acontece aqui na Terra, né? Não só em questão climática, mas em questão de consciência. E ele mostrou esse estudo bem interessante, né? Fazendo essa correlação de atividade, número de manchas solares, né? Que está diretamente relacionada à questão da atividade solar com as revoluções e conflitos. E agora acontece esse conflito aí no Irã, que pode resultar aí na queda do regime que comanda aquele país, né? Regime aí dos ayatolás. Mostrar para vocês uma coisa, mostrar para vocês, por exemplo, isso aqui, ó. Operação israelense contra o Irã, chamada de Operação Leão Ascendente, coincide com o planeta Marte, associado à guerra na constelação de Leão, próximo a Hegel, né, uma estrela ali. A estrela ligada a reis e governantes. Você acha que isso é uma coincidência, né? Fica aí a pergunta, mostrando a constelação do Leão, e ele vai essa pessoa aqui mostrou algo interessante, que essa é a bandeira. Essa é a bandeira do Irã antes da Revolução Islâmica, né? Lá da década de 70, se não me engano. É uma mensagem ao povo persa, aponta para a velha bandeira do Irã antes da Revolução, né? Interessante. Claro que Netanyahu já falou várias vezes que o Irã precisa de uma nova revolução, né? Incitando o povo contra o regime aí dos ayatolás. Qual é a repercussão disso tudo, né? É extremamente grave, meus amigos, é extremamente grave. Então, Israel divulgou um vídeo aí de agentes do Mossad infiltrado lá dentro do Irã, né? O serviço secreto de Israel. A operação foi feita antes dos ataques aéreos de Israel na madrugada desta sexta-feira para enfraquecer defesas aéreas do Irã, mas não teve data divulgada, né? Israel mirou estruturas nucleares e militares iranianas em bombardeio nas últimas horas. Então tá aqui o vídeo divulgado aí pelo governo de Israel dos agentes, né, infiltrados dentro do território do Irã, atacando sistemas antiaéreos com drones, né? Tá aí enfraquecendo as defesas antiaéreas, né? Israel é muito forte nesse serviço secreto, eles entram onde querem aí com os tentáculos do Mossad, né? Os agentes são extremamente treinados, então eles conseguem se filtrar praticamente onde querem, né? Tá aí um míssil balístico, né? Sistemas antiaéreos sendo atacados por drones, e agora com inteligência artificial fica tudo mais fácil, né? É só liberar os drones e deixar eles seguirem aí já com alvos pré-determinados. Então, eu vou mostrar para vocês por que Israel ele tem tanto amparo, né, meus amigos? Isso está diretamente relacionado a questões geopolíticas. Eu tomei a liberdade de trazer um vídeo antigo aí de Joe Biden revelando o porquê que Israel tem tanto apoio. Olha só, esse vídeo aqui foi postado há 4 anos atrás, mas ele é antigo, da época que Biden era senador. Ele fez revelações bem interessantes. Olha só, prestem atenção. É hora de pararmos, aqueles de nós que apoiam, como a maioria de nós, Israel neste corpo, de pedir desculpas por nosso apoio a Israel. Não há desculpas a serem feitas. Nenhuma. É o melhor investimento de 3 bilhões de dólares que fazemos. Se não houvesse um Israel, os Estados Unidos da América teriam que inventar um Israel.
para proteger seus interesses na região. Os Estados Unidos teriam que sair e inventar um Israel. A segunda parte é: as pessoas deveriam entender agora, isso deveria estar absolutamente claro, que Israel é a maior força que a América tem no Oriente Médio. Eu sempre digo aos meus amigos, quando eles dizem essas coisas para você, eu digo: imagine nossa circunstância no mundo. Se não houvesse Israel, quantos navios de guerra haveriam? Quantas tropas estariam estacionadas, sabe? Eu costumava dizer no início, quando era jovem eu dizia, quando era um jovem senador eu dizia, se eu fosse judeu seria sionista. Eu sou sionista. Não é preciso ser judeu para ser sionista. O progresso ocorre no Oriente Médio quando todos sabem que simplesmente não há espaço entre os Estados Unidos e Israel. Não há espaço entre os Estados Unidos e Israel quando se trata da segurança de Israel. Há apenas uma nação no mundo que tem, inequivocamente, sem hesitação e consistentemente enfrentado os esforços para deslegitimar Israel. Em todos os momentos da nossa administração, em cada intercessão, nós defendemos a legitimidade em nome da legitimidade do Estado de Israel. A segurança de Israel e dos Estados Unidos está inextricavelmente ligada. E nunca, nunca, nunca abandonaremos Israel por interesse próprio. Também enfatizo o que disse ao longo deste conflito. Os Estados Unidos apoiam totalmente o direito de Israel de se defender contra ataques indiscriminados de foguetes do Hamas e de outros grupos terroristas baseados em Gaza que tiraram a vida de civis inocentes em Israel. Então eles dizem, né? Essa retórica, esse pensamento não é só dos democratas, é também dos republicanos, né? Os tentáculos de Israel tá infiltrado na política americana até o Deep State. Então, realmente, né? Israel é como se fosse um grande porta-aviões estacionados permanentemente no Oriente Médio, né? E com essa desculpa de defender o Israel, eles vão apoiando de forma indiscriminada, né? Uma coisa é Israel se defender, outra coisa é você cometer atrocidades, né? Então, são coisas diferentes. E outra questão, né? Um serviço de inteligência tão preparado, tão formidável como esse de Israel, deixar com que aquele ataque acontecesse ali, né? No raiar do dia, com tanta gente entrando ali, né? Nos muros de Israel, isso aí é tolice, achar que não houve aí uma facilitação, né? Bom, mas vamos continuar aqui, porque eu quero mostrar outras coisas para vocês. E a gente tem notícias aí, né? Vou mostrar para vocês. Estou aqui no canal do Sputnik, que eu costumo acompanhar no Telegram. Então tá aqui, né? É apenas o começo. Isso que está acontecendo no Irã. Vai haver uma resposta. Vamos ver a capacidade do Irã de responder após esse grande ataque, né? Essa grande devassa que Israel está fazendo lá no território deles. A gente tem aqui, eu não vou nem abrir esses vídeos, né? Porque acho que vocês estão cansados de ver explosões aí. Então, ó, cidade de Tabriz, no noroeste do Irã, né? O Irã é um grande território, né, meus amigos? Então, aqui, ó, várias cidades foram atacadas, instalações nucleares, locais onde ficam armazenados aí os mísseis balísticos, né? Então, realmente é só o começo. Então, ó, foi um ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, diz analista, né? Claro, o próprio Trump já falou, né? Trump diz apoiar ataque israelense contra alvos no território iraniano. E os consideram um sucesso, né? Então, algo grande está vindo por aí, a gente vai aguardar, né? E a gente relembra aquela profecia de Sarah Manetz, que está aqui, ó, a visão de Sarah Manetz
foi em 1979, após ela sofrer aí aquilo que eles chamam de EQM, né? Um episódio de quase morte. E ela viu muita coisa. Ela viu a Terceira Guerra Mundial a partir do espaço, e ela viu que isso começaria com o Irã, né? Ela diz aqui nesse trecho: eu não conheço muito bem os países do mundo, mas ao olhar para essas terras, instintivamente sabia quais eram. Eu estava olhando para o Oriente Médio e vi um míssil voando da Líbia e atingindo Israel como uma grande nuvem em forma de cogumelo. Eu sabia que o míssil era, na verdade, do Irã, mas pessoas do Irã o estavam escondendo na Líbia e o dispararam. Eu sabia que era uma bomba nuclear. Quase imediatamente, mísseis começaram a voar de um país para o outro, espalhando-se rapidamente por todo o mundo. Também vi que muitas explosões nucleares não vinham de mísseis, mas de bombas terrestres de algum tipo. Eu sabia que no futuro haveria uma guerra nuclear em todo o mundo, e era assim que ela começaria. E então meu foco mudou do Oriente Médio para a América, e eu entendi que estava prestes a ver alguma das coisas que levariam ao holocausto nuclear, que eu acabara de testemunhar, né? Então ela vai continuando falando aqui sobre o evento que prossegue lá nos Estados Unidos, em Nova York, né? Não vou narrar tudo para o vídeo não ficar muito longo. A gente já fez aí um vídeo sobre essa profecia de Sarah Manetz. E interessante ela falar, né? Que a gente está aqui no mapa mundi, que o míssil teria partido da Líbia e atingido Israel, né? Porque para sair da Líbia, ele cruzaria só o Egito e acertaria Israel aqui, que é pequenininho, né? Vocês veem que o país de Israel é pequeno. Então não precisaria muito para poder destruir esse país, né? As pessoas estão concentradas em grandes cidades, né? Enquanto, por exemplo, aqui o Irã é enorme, né? Enorme. Acho que 10, sei lá, 15 vezes maior do que a própria Israel. Por isso Israel tem tanto medo de que o Irã consiga aí um artefato, uma arma nuclear. Netanyahu justificou o ataque falando que com o enriquecimento de urânio atual do Irã, eles já conseguiriam produzir aí 9 bombas nucleares, né? Mas é interessante porque isso tem se falado desde a década de 90, e o Irã sempre afirmou que o desenvolvimento nuclear deles era pacífico, né? Inclusive, teve inspeção da ONU no passado, mas Israel continua falando que eles têm aí programas secretos, né? Se tem ou não, eu não sei, mas essa profecia diz que teria, mas poderia ser fornecido também por outros países aliados. Lembrando que o Irã tem China e Rússia como principais aliados, e o Irã sozinho ele não vai conseguir dar conta de Israel. Ele precisaria sim de ajuda, né, meus amigos? Mas eu acho que nem China nem Rússia estão dispostos a colocar a mão no fogo. Então tá aqui, Israel é pequeno comparado aí ao Irã. Ataques do Irã tem que passar pelo Iraque, Síria, Jordânia, né? Jordânia já interceptou mísseis do Irã para proteger Israel em outras ocasiões, mas se vier da Líbia, só tem o Egito, né? Bandeira vermelha, a bandeira vermelha significa vingança, né? Bases aéreas do Irã foram atacadas. Irã continua sendo bombardeado, né, nessa manhã. E vamos aguardar qual vai ser aí os próximos episódios dessa
mais escalada lamentável, né, meus amigos? Tá aqui, ó, que eu vinha falando para vocês, o discurso de Israel, que sempre falou lá desde a década de 90 que o Irã tá produzindo armas nucleares, isso já fazem 30 anos, né? Então, com essa desculpa de que Israel precisa se defender, eles vão cada vez mais entrincheirando aí outros povos. Já destruíram a Líbia, destruíram a Síria, enfim, eu penso aonde isso vai parar, né, meus amigos? Iraque, lá no começo daquele conflito da Primavera Árabe, né, eles queriam derrubar também o Irã. Na época não conseguiram, né? A gente sabe que a gente vive aí um período que eles chamam de guerra híbrida, em que tem outras formas de se fazer guerra, e uma das formas é através de revoluções, né? Isso aconteceu na Ucrânia, por exemplo, né? Então, vamos mudar aqui para a profecia. Separei algumas aqui. Essa daqui foi a primeira, né? Essa profecia aqui diz o seguinte: ninguém no mundo olha para o fundo das coisas, e as coisas que estão lá se preparam para invadir. O caos está chegando, foi dito ontem, e o caos está chegando hoje. E Sião chega, né? Sion chega. Essa profecia de 1939, Parravitini apresenta para a gente uma hidra de 3 cabeças lá da mitologia da Grécia, né? A gente sabe que toda vez que uma cabeça é cortada da hidra, outra cresce. E isso acontece com essa ideologia extremista, né, do Islã, em que não adianta, por mais que se executem aí figuras importantes, vai sempre surgir outra, né? Porque eu acho que isso não deve ser feito através da força, né? Eu acho que na década de 90 o caminho para a paz estava correto com aquele primeiro-ministro israelense, né, que tinha assinado acordos lá para haver 2 estados, ele foi executado aí por um sionista. Então, é dito aqui, né, que ninguém no mundo olha para o fundo das coisas, e as coisas que estão lá se preparam para invadir, né? Então, o caos ele chega com essa invasão ao território de Israel, e ele conclui aí com a chegada de Sião, de Sion, do sionismo. Então, Parravitini foi muito certeiro nessa profecia. Aí a gente parte para essa outra profecia aqui que é bem emblemática, né? A gente já analisou várias vezes essa profecia, porque quando Parravitini fez essa profecia, ela é de 1940. Quando a gente soma os números, 40 mais 3 mais 5, vai dar exatamente o momento que é fundado o Estado de Israel, né? E a gente vê aqui essa figura estranha aqui com foices, né? Tem o formato do mapa de Israel. Tem aqui um triângulo apontado para cima, né? É uma figura aí com vários triângulos, várias formas geométricas, mostrando esse caráter, esse sionismo, né? Aquela visão de Eretz Israel, Grande Israel, essa expansão aí do Estado de Israel, tomando ali assentamentos que eram para ser aí dos árabes ali, né, naquela região. Então, a gente tem aqui várias foices, né, mostrando, tem esse símbolo aqui da tartaruga com o mapa mundi, mostrando que o sionismo vai ser apoiado aí por vários países, né, países do Ocidente, mostrando esse caráter belicoso, aqui a esteira, né, um tanque de guerra, enfim. E a legenda aqui, escrita falando o seguinte, né? Sião chegará,
lentamente, mas chegará, né? Então, nesse sionismo, ele foi galgando degraus, né, com o apoio dos Estados Unidos. Vocês viram aí a fala de Biden, dessa questão da Israel forte, Israel grande, né? Essa profecia que é simplesmente espantosa, assim, tamanha a precisão, né, meus amigos? Por isso que Parravitini tem tanto crédito. A gente tem mais uma profecia que é emblemática, né? Israel no topo do mundo, sobre o globo, e tem uma figura aqui de morte mostrando esse caráter violento, né? Que Israel não poupa esforços para alcançar seus objetivos, nem que tenha que matar meio mundo, eles vão lá e fazem o que querem, e isso com o apoio da mídia, com o apoio de boa parte dos países do mundo, né, meus amigos? Mas em algum momento isso vai ter um limite, e talvez esteja perto com esse conflito aí com o Irã, né? Aqui tem a serpente sendo segura, né? E essa figura aqui, que lembra um réptil, né? Essa outra aqui também é impressionante, né? Essa profecia mostra aí, se não me engano, são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 figuras com essa cabeça aqui, com o nome Sion. Essa figura representa Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de número 9, né? Se contar apenas o mandato, né? E só o Netanyahu, se eu não me engano, está no terceiro ou quarto mandato dele, né? E com a legenda que o judeu reinará, né? Claramente é muito parecido com Netanyahu, essa figura. E por último, a gente tem essa profecia aqui, que diz o seguinte, né? Palestina, Israel, princípio do fim, né? Começou em 2000. Essa profecia falando que quando Israel chega e com essa questão da Palestina começa aí o princípio do fim, né? Então, são 33 anos aí, de acordo com a interpretação do relógio profético de Parravitini, a começar aí do ano 2000. A gente está na conclusão da concretização dessa profecia, né? Então, meus amigos, quero concluir esse vídeo com essa passagem bíblica aqui. Talvez Israel esteja aí buscando uma paz, né? É a falsa paz que vai trazer aí a destruição do mundo, porque é bíblico, né? Tá aqui escrito em Tessalonicenses. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, e então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aqueles dias vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não o destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, é muito claro essa passagem, né? Quando vos disserem a paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Israel
está buscando uma paz, né, eliminando seus rivais, mas o ódio ele cresce e com o ódio vem a vingança, né? Então vamos vigiar, porque acho que a gente está no limiar da grande transição. Então vamos finalizando esse vídeo, né? Uma coisa é certa, acho que quando você passa dos limites, faz uma maldade aí muito grande, vai haver um retorno, né? Existem leis que regem o universo. Quando os alemães fizeram aquela crueldade com os judeus, assim, a queda da Alemanha foi muito rápida, né? Então a Alemanha foi dividida, foi destroçada, e a gente sabe por que a história. Então, Israel, minha opinião, né? Eu acho que Israel passou de muitos limites com o povo de Gaza, né? As pessoas têm o direito de ter opinião diferente, e essa é a minha opinião. Acho que passou de todos os limites. Então, vai haver algo muito marcante em que Israel vai aprender, né? Que a verdadeira paz ela tem que ser conquistada de maneira diferente, não com violência, né? Gandhi não precisou dar um único tiro para conseguir libertar a Índia do jugo dos ingleses, né? Então, o que eu acredito. Sou um pacifista aí por natureza. Bom, é isso, meus amigos. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Namastê. Muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!